Conteúdo sem alma. A reflexão que a gente vai trazer hoje aqui, gente, é sobre o conteúdo que a gente anda assistindo nas redes sociais e sobre esse conteúdo ser um conteúdo que chutaria aí que em 90% dos casos ou é cópia, né, de algum outro conteúdo que já deu certo com outro criador, que o algoritmo já reconhece e adora o formato, ou então é criado por inteligência artificial. O cara vai lá no ChatGPT, e a grande maioria dos criadores hoje usam esse método para desenvolver absolutamente tudo. O roteiro, o raciocínio, a estrutura do vídeo, tudo, as cenas, as falas, tudo calculado minimamente, né? As pausas na fala. E aí pega um roteiro tudo pronto ali, as falas estão todas ali no teleprompter, vai passando, o cara vai lendo enquanto a câmera tá ligada. Tipo o que eu tô fazendo aqui agora, só que lendo. Eu tô falando palavras que estão vindo de dentro da minha cabeça aqui, espontaneamente. Mas imagina isso, só que com o teleprompter na sua frente, onde está passando o texto, como se fosse um jornalista ali. E aí você vai lendo, né? Fica bem mais fácil do que você ter que criar, né? Na verdade, eu acho mais difícil. Mas as pessoas são tão pobres em conhecimento, né? E não costumam usar muito as referências, talvez, que todo mundo tem alguma referência de alguma coisa, sei lá, pode ensinar alguma coisa para alguém, mas as pessoas estão muito preguiçosas, né? E aí recorrem a esses métodos. Eu não sou contra utilizar o ChatGPT, né? Eu também uso em algum momento para poder estruturar alguma coisa, mas nada que tire a essência, né, do que eu estruturei para poder passar como conhecimento, como troca, né, como partilha ali, né, criar uma conexão humana. E a gente não cria conexões humanas através do ChatGPT, né? Isso é uma coisa que vem do coração mesmo, né? E aí, nessa busca pelo mais prático, por ser mais produtivo, por fazer ali, produzir conteúdo de maneira industrial, né? Tá presente todo dia, várias vezes ao dia, sempre trazendo novidade, mas são novidades muito vazias, porque é um conteúdo que não conecta, é um conteúdo que, na verdade, cria uma ilusão, né, de como se aquilo que foi passado ali naquele conteúdo fosse algo real, fosse verdade. E o problema disso é que o conteúdo desenvolvido ali por inteligência artificial, ele é um conteúdo que não conecta. Ele é um conteúdo que não conecta almas, corações, né? Ele é um conteúdo que o máximo que ele vai gerar ali é um passatempo, uma reflexão rasa, e que corta totalmente a conexão que poderia haver entre o espectador e o criador, né? E o que ele tem para ensinar. E o que a gente tem visto, na verdade, é um monte de gente limitada que quer aparecer, que quer crescer a sua imagem e para isso usa todos os artifícios tecnológicos disponíveis para poder tentar maquiar a falta de conteúdo que a própria pessoa, o próprio criador tem. Uma pessoa sem conteúdo que passa a conseguir produzir conteúdo através da inteligência artificial para tentar cobrir um vácuo que ela tem dentro dela mesma, que não deixa ela ser interessante, né? Naturalmente interessante. E se você tirasse da maioria dos criadores hoje no Brasil a inteligência artificial, cara, não ia sobrar quase ninguém. Não ia sobrar quase ninguém. As pessoas não iam saber o que fazer mais para se manter no hype. E sabe por que isso é ruim, cara? Porque, vamos imaginar aqui uma situação prática. Você vê o conteúdo de alguém, você gosta, vai lá e segue a pessoa, né? Passa a acompanhar. E aí você acha que você está criando uma conexão e acha que aquele conteúdo que ela produziu é a pessoa, é o que a pessoa vive, é o que a pessoa sente, é o que a pessoa queria passar. E se você descobrisse que todo o conteúdo que essa pessoa publica, ele é feito baseado em IA? Será que a conexão continuaria sendo a mesma? Para mim não, para mim seria uma decepção. Eu consigo perceber quando é de IA,
né? Dá para perceber a estrutura ali a narrativa toda, as palavras, né? As pausas na fala, obedecendo às instruções do chat GPT, por exemplo. É bizarro, cara, é ridículo, é extremamente amador, né? A pessoa sequer é preparada para estar ali diante de uma câmera e conseguir se comunicar, né? Hoje eu consigo perceber, mas eu confesso que algumas vezes eu até por um tempinho fui enganado até por alguns influenciadores mas eu percebi, em algum momento eu acabei percebendo e falando, pô, peraí, cara, o conteúdo que esse cara produz aqui dele tem muito pouco, então paro de seguir, paro de acompanhar, perde total credibilidade. Eu não gosto de gente que vende uma experiência na teoria, mas que não tem experiência na prática. Né? Quem tem experiência prática não precisa de IA para poder gerar o conteúdo. Né? Na verdade, isso é uma apropriação do intelecto da IA. É como se fosse uma cópia, um plágio de. Se a IA fosse uma pessoa, vamos imaginar que a IA é uma pessoa super inteligente, cheia de conteúdo. Né? E aí você vai lá e copia, né, essa pessoa chamada IA. Cara, você está fazendo uma cópia, né? Como se você estivesse copiando uma outra pessoa, dá na mesma, né? Não tem a tua autenticidade ali, a sua assinatura, né? É um conteúdo sem originalidade, entende? E, exemplo, eu gosto muito de seguir páginas de coisa de autoconhecimento e tal, né? E, cara, o que eu mais vejo é conteúdo repetido, assim, né? Seja uma foto com texto ou um Reels, eu tô lá vendo e quanto mais eu vejo os vídeos, eu vou rolando, os próximos, cara, assim, é impressionante a porcentagem de vídeos que ou são iguais ou que o cara tentou copiar aquele formato com o mesmo texto, só mudou a imagem de fundo ali, alguma coisa assim. Eu falo, caramba, mano, eu tô assistindo isso, eu tô vendo isso, né? Eu tô jogando o meu tempo e a minha inteligência no lixo vendo isso. Não, não é para isso que eu pago a internet, né? Eu quero ver vida real, eu quero ver gente que tenta, eu quero ver gente que tem experiência prática, né, que domina aquilo que está falando. Eu não quero ver gente que não tem experiência prática e que só sabe criar um conteúdo lá que foi o chat GPT que criou para ele e ele foi lá e republicou aquilo. Praticamente é isso, né? E tá, cara, tá cheio e o algoritmo tá viciado em criadores assim. Cria usando inteligência artificial, chat GPT, algum outro aplicativo lá para gerar o vídeo já sai pronto, né? E, e aí o vídeo é feito calculando a maior probabilidade dele viralizar e tal. E os caras conseguem viralizar. Tem perfis aí enormes com 1 milhão de seguidores que não tem a cara da pessoa, não tem nada, não tem a voz, não tem nada que você fala assim, não, isso aqui é desse cara. Uma estrutura de roteiro, de roteiro que, é desse cara. Não, é só uma prateleira que tem ali cheio de produto, né? Sem identidade, né? Que parece que não tem ninguém por trás daquilo, parece que tem só mesmo uma máquina, né? Que botou aquilo ali e aí você pega o produto que você quer e leva para casa, mas não tem nada que crie uma conexão humana, né? E esse tipo de criador, eles estão dominando tudo, porque quando você desenvolve um vídeo usando uma inteligência artificial que vai calcular tudo o que precisa ali, né, de métricas, enfim, tudo que precisa ter no vídeo para ele poder ter uma probabilidade maior de viralizar, nossa, é muito mais fácil viralizar assim do que com um vídeo que não considera nada disso, que só traz uma experiência prática mesmo, um conhecimento real, aplicado à vida real de uma pessoa que vive aquilo há muito tempo, né? Tipo eu vivo na questão da alimentação saudável e tal. Mas eu não crio conteúdo pensando em viralizar. Eu crio conteúdo pensando em aquilo ser prático, útil para alguém, né? E só, e ponto. Né? Eu não vou pensar em gancho inicial, nessas coisas. Se tiver o gancho, vai ser algo que foi, por acaso, tá ali. Precisou estar ali. Não vai ser para impulsionar o vídeo, né? Só que isso está caindo cada vez mais tá sendo silenciado, porque o algoritmo está adorando
o conteúdo que viraliza feito por IA e a galera tá abraçando isso porque é o que chega nela, tá parando de chegar o conteúdo real, né? E até aqui eu faço um elogio ainda ao YouTube, porque aqui eu ainda consigo ver esses canais de caras que são mais sérios e que têm uma essência e que têm experiência prática, né? E que não estão só tentando viralizar. Aqui eu consigo ainda achar criadores assim, e eles estão nesse movimento aqui também de trazer essa essência do YouTube de volta e da internet de volta, né? O que não está acontecendo em plataformas de vídeos curtos como Instagram e TikTok, por exemplo. Esses, cara, eu não estou conseguindo mais nem navegar lá para assistir vídeo, nem ver conteúdo. Eu só vejo coisa de amigo, assim, gente próxima. Aí é legal, para se manter perto dos amigos e ver o que eles estão fazendo e tal, né? Mas fora isso, conteúdo de entretenimento barato feito por IA, cara, mesmo quando tem a cara da pessoa lá, ela falando, mas ela tá lendo, e só isso aí pra mim já destrói totalmente o vídeo, assim, não quero nem ver. Isso sem falar das cópias, né? Que é um outro problema. As pessoas não são muito criativas normalmente, aí vão copiar os outros. E aí o que tem de cópia é tão raro pegar uma coisa que você não vê. Eu adoro quando aparece alguém que tá falando uma coisa que eu nunca ouvi antes. Eu sou apaixonado por isso. Falo, caramba, eu nunca vi ninguém falando isso. Ou, cara, esse cara ele tá falando uma coisa que aconteceu na vida dele, é real isso aí. Realmente ele passou por essa experiência, ou isso que ele tá falando, ele tá sentindo, mano. Dá pra ver que ele não tá lendo. Dá pra ver que o cara não tá lendo. Isso é muito bom, cada vez mais raro. Mas a gente segue nessa linha aqui, né? E eu vou ser sempre assim. Eu quero produzir conteúdo com alma. É isso que vocês vão encontrar aqui. Eu vou trazendo minhas experiências de vida, né? Buscando meu autoconhecimento, cuidando da minha saúde física, né? Da minha alimentação. E conforme eu vou me inspirando, as reflexões vão vindo. Hoje, por exemplo, me deu vontade de falar isso. Falei, cara, então eu vou gravar, é sobre isso, então, hoje que eu vou gravar. E aí, cara, zero GPT, entendeu? Fui falando, só falei aqui o que o meu coração queria falar mesmo, assim. E aí eu me sinto satisfeito de ter vindo aqui hoje e ter gravado, né? E independente de se vai vir seguidor, se vai vir views e tal, mano, foda-se. O que eu quero é conexão. Por exemplo, tem pouquíssimos seguidores aqui agora, por enquanto. Mas desses poucos, tem gente que eu encontro, que é amigo e tal, que eu encontro e que fala, Jean, cara, aquilo que você falou ontem foi tão bom pra mim ouvir aquilo, né? Me ajudou tanto, trouxe tantas experiências, uma perspectiva tão diferente para um assunto que eu vivi também, que eu não tinha parado para analisar daquela maneira. E, nossa, cara, obrigado e tal. Cara, tem que ser assim, velho. É por isso que a gente tá aqui, na verdade. Não é pra ficar buscando palco, né? É pra criar conexões humanas. E aí, é isso. Hoje era sobre isso, conteúdo sem alma. E aí eu tô nesse trampo aqui de trazer o conteúdo com alma pra não deixar isso morrer, né? Isso era tão legal na internet. Teve uma época que era só assim, cara. Não tinha IA por trás, não tinha gente limitada querendo palco, querendo se tornar autoridade, sem ser, né? Sem ser autoridade na prática. Mas é isso, a gente segue forte aqui com o nosso canalzinho. E vamos criando conexão. O importante não é o tanto de conexão, e sim a qualidade dessas conexões. E tem sido muito bom para mim, muito mesmo. Eu tenho aprendido muito com esse canal. Tenho recebido uns feedbacks assim que eu vou lembrar pro resto da vida. É isso aí, um abraço.